Olá, meu nome é Danilo Quadros, eu sou neurocirurgião especialista em coluna e hoje eu vou falar sobre a deformidade de coluna mais comum, a escoliose. A nossa coluna, ela quando vista de lado, como nesse modelo aqui, ela possui curvaturas normais, conhecidas como lordose e cifose. Mas quando ela é vista de frente, a coluna normalmente ela é reta. Quando há um desvio lateral da coluna, fazendo uma curvatura, isso é a escoliose. E como é que eu reconheço que eu tenho uma escoliose? A maioria dos sintomas da escoliose, eles são visuais, perceptível quando o paciente tira a camisa ou de frente para o espelho ou quando alguém o vê de costas. Então é comum a pessoa perceber um desvio da coluna, um andar meio torto, uma assimetria dos ombros, ou seja, um ombro mais alto que o outro, ou uma assimetria da pelve, perceber que a pelve está torta. Esses são os sintomas mais comuns. A dor é incomum na escoliose. E quando ela tem dor, que pode ser causada por ela, apesar de rara, ela deve ser investigada pelo especialista de coluna. E quando eu devo ir no médico para avaliar a minha escoliose? Sempre que se percebe que há um desvio na coluna, algum desses sintomas que eu citei, o ideal é que a pessoa seja avaliada por um especialista. A gente divide essas curvaturas de acordo com o grau de inclinação da coluna. Então, inclinações leves de 0 a 10 graus causam desvios mínimos. Às vezes a pessoa nem percebe que tem. Muitas pessoas têm uma escoliose leve até 10 graus e nem sabem que tem o problema, porque é assintomático e não requer nenhum tratamento específico. A partir de 10 graus até 20 graus, os sintomas costumam aparecer e devem ser sempre avaliados por um especialista, apesar de que nesses casos, a maioria das vezes o tratamento é conservador, sem necessitar de maiores intervenções. As escolioses moderadas são aquelas que são de 20 a 40 graus. Nesses casos, é muito importante a avaliação do especialista o mais precoce possível, quando o paciente ainda é jovem, porque a gente pode impedir a progressão, às vezes até corrigir essa curvatura de maneira conservadora, ou seja, sem necessidade de cirurgia. Os tratamentos mais comuns para quem tem essas curvaturas moderadas são a fisioterapia, que hoje com exercícios específicos evitam a progressão da curvatura e muitas vezes até regridem a curvatura da coluna, ou seja, tornam ela menor do que já era, corrigindo aquela curvatura incômoda. Além disso, nesses pacientes nós podemos muitas vezes utilizar o colete. Existem vários tipos de colete para a escoliose, mas hoje há uma robusta evidência científica na literatura médica que corrobora o uso desses coletes e já é bem estabelecido que eles evitam a progressão da curva. Então, pacientes principalmente que estão na fase de crescimento e que têm essa curvatura moderada, eles se beneficiam do colete. Dr. Danilo, então quando é que a gente lança a mão da cirurgia? A cirurgia é um caso de exceção na escoliose e ela só é utilizada nos casos mais graves. A gente utiliza a cirurgia em curvas a partir de 40, 45 graus ou se o paciente tem uma curva em crescimento franco e ele está em fase de crescimento, nós podemos utilizar da cirurgia também. A cirurgia da escoliose é uma cirurgia complexa e tem que ser realizada por um especialista em coluna. Muitas vezes ela necessita de longas intervenções como artrodeses, que a gente coloca parafusos em longos segmentos da coluna. Há hoje uma tendência dos médicos cirurgiões de coluna de sempre realizar a cirurgia mais minimamente invasiva possível, com menos cortes, menos sangramentos, acelerando a recuperação e também diminuindo a fixação da coluna, deixando a coluna mais móvel. Então, toda vez que o especialista ele avalia uma escoliose, ele tem que decidir fazer a cirurgia mais eficiente possível,
mas fazendo a artrodese menor possível, porque dessa forma ele preserva segmentos da coluna móveis e o paciente, mesmo após a cirurgia, mantém uma boa mobilidade da coluna dele. Não tratar a escoliose quando ainda está na melhor fase, ou seja, quanto mais jovem nós somos, pode acarretar complicações graves. Sempre que a gente posterga muito o tratamento da escoliose, a cirurgia se torna mais complexa. É mais fácil para o cirurgião corrigir a curvatura quanto mais jovem for o paciente. E mesmo se você já é adulto e tem uma escoliose, o ideal é sempre tratar, se ela tiver indicação de tratamento cirúrgico, tratar o quanto mais jovem você for. Porque a escoliose gera uma sobrecarga assimétrica na coluna, podendo causar degeneração na coluna lombar. Com a idade avançada, torna muito mais complexo esse tratamento. Então, eu recomendo fortemente que todos os pacientes que têm escoliose passem por uma avaliação com o especialista. De maneira ilustrativa, eu vou mostrar aqui um caso clínico para vocês que eu realizei. Perceba essa paciente jovem, ela tem uma curvatura muito grave, acima de 50 graus. Isso gera nela, além de um desconforto estético, pois vocês podem ver aqui as costas dela como é torta e um ombro está acima do que o outro. Se não tratada devido à gravidade da curvatura, isso aí pode ter repercussões na coluna dela quando ela for adulta, tanto causando degenerações como causando dor lombar. Esses casos de curvatura grande devem ser tratados cirurgicamente. No caso dela, como vocês podem observar aqui, nós já tivemos um excelente resultado com a correção completa da curvatura. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Te vejo na próxima.